Reviravolta, caso de criança que teria se machucado em um parquinho, agora é investigado com maus tratos no Paranoá. Principal suspeito é o companheiro da avó. Enem, resultado do exame já pode ser consultado. Dos quase 4 milhões de candidatos, só 53 tiraram a nota máxima na redação. Não se fala em outra coisa. O secretário de Cultura lança prêmio com vídeo parafraseando o discurso nazista e gera reações no mundo político. Saída dele deve ser anunciada a qualquer momento. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi às redes sociais hoje pedir a demissão do secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim. O mundo político e a classe artística estão indignados com o vídeo que ele divulgou ontem ao anunciar um concurso de artes. Alvim usou frases semelhantes à de Joseph Goebbels, ministro da Alemanha nazista de Hitler. Dias Toffoli, presidente do Supremo, falou em ofensa ao povo brasileiro. E Davi Alcolumbre, presidente do Senado, chamou o pronunciamento de descabido e infeliz. Ângelo Nascimento, da Rádio Band News FM, acompanha o caso. Roberto Alvim classificou como coincidência os trechos utilizados por ele do ministro da propaganda de Hitler. Esse vídeo viralizou na internet e segue gerando repercussão aqui na capital federal a diversas manifestações. Por enquanto, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou em relação a esse assunto, mas já há manifestações, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que pela internet disse o seguinte, que o secretário de Cultura passou de todos os limites e que é inaceitável e que o governo deve pensar em afastá-lo do cargo. Também teve manifestação da Confederação Israelita do Brasil, que afirmou considerar inaceitável essa fala de Roberto Alvim. O Palácio Planalto disse que não vai comentar o caso. Hoje, pela primeira vez, esta semana, o presidente Jair Bolsonaro saiu do Alvorada sem falar com a imprensa. Nos bastidores, já se fala que Bolsonaro decidiu exonerar Roberto Alvim, mas não houve qualquer confirmação oficial até agora. Alvim foi às redes sociais de novo para dizer que colocou o cargo à disposição, pediu desculpas e disse que não sabia a origem nazista das frases, assunto que repercute muito aqui em Brasília. E Cláudio Humberto já está com a gente para comentar. Cláudio, que confusão foi essa? Bom dia. Bom dia. Aliás, o professor Olavo de Carvalho, né, aquele polemista que é, enfim, ídolo dessa gente, postou uma mensagem dizendo que o secretário nacional de Cultura não é bom do juízo. E parece que não é mesmo, né? E, além disso, parece uma figura medíocre, né? Porque, afinal de contas, ele se valeu, segundo na nota que nós recebemos, ele disse que ele culpou os assessores que passaram para ele frases nacionalistas, etc. Ora, que tipo de assessor é esse, né? Que tipo de gente o secretário foi capaz de recrutar para trabalhar em torno dele na Secretaria Nacional de Cultura, né? O presidente Bolsonaro agiu muito mal ao não demitir esse camarada no primeiro momento. Tão logo teve confirmada a história de que ele usou essa frase nazista. Aliás, ele até admitiu isso nas redes sociais, né, no início da manhã, o secretário. O presidente tinha que demiti-lo imediatamente. Em homenagem às vítimas do Holocausto nazista, provocado pelos nazistas, em homenagem aos seus muitos eleitores de origem judaica e também em homenagem até ao primeiro-ministro de Israel, que se abalou de lá do seu país e veio prestigiar a posse dele aqui na presidência da República. Por tudo isso, o presidente da República e também pelo fato de que isso é crime, né? Fazer propaganda nazista é crime, o presidente deveria ter demitido imediatamente o secretário. Se não o fez, o secretário demorou a colocar o cargo à disposição. Tinha que ter se demitido também imediatamente, até em homenagem, e já que estamos falando nisso, usando essa expressão, ao presidente que confiou nele, né? E ele faltou com a confiança. Afinal de contas, o Brasil não tem nenhum compromisso com nazistas, né? Nem o Brasil, nem o Exército Brasileiro, que lutou contra os nazistas, né? E o presidente Bolsonaro é um representante do Exército Brasileiro. Ele é tão antinazista quanto qualquer brasileiro consciente da sua própria humanidade. Trabalhadores que nos últimos meses fizeram saques do FGTS nas agências da Caixa têm reclamado de problemas para sacar o seguro-desemprego. O governo promete resolver o problema até a semana que vem. Foi chegar na agência do trabalhador, ter a situação analisada e seu Cláudio descobriu.
vai ter que voltar pela terceira vez, agora, na semana que vem, para conseguir a liberação do seguro-desemprego. Quarta-feira voltar para ver se foi sanado totalmente o problema. Um problema burocrático está atrasando o pagamento do benefício. O sistema tem apontado divergências nas contas de quem sacou o dinheiro do Fundo de Garantia, autorizado pelo governo federal no ano passado, e depois acabou demitido. Ao tentar dar entrada na papelada do seguro-desemprego, aparece um código como se o trabalhador não tivesse esse direito. Para driblar a pendência, é preciso fazer um recurso administrativo. E o processo que levava no máximo um mês, agora pode demorar 3 vezes mais. Técnicos do governo estão trabalhando na atualização do sistema e a promessa é de normalização de todos os pagamentos até a próxima quarta-feira. Benefícios solicitados a partir do dia 20 já serão liberados automaticamente. As primeiras dificuldades começaram a ser detectadas na segunda quinzena de dezembro. O Ministério da Economia ainda não tem uma estimativa de quantas pessoas foram afetadas. O seguro-desemprego é um direito para quem for dispensado sem justa causa e comprovar ao menos 6 meses de trabalho com carteira assinada. É depositado em até 5 parcelas, dependendo do tempo no emprego. Com o aumento do salário mínimo para repor a inflação do ano passado, o valor máximo da parcela também foi corrigido e passou para R$ 1.813. Agora, Renata Dourado tem um recado importante para você. Eu tenho um monte de coisa legal para falar hoje, principalmente para quem mora aqui no Distrito Federal, porque está acontecendo aqui, bem pertinho da gente. São as obras e os programas do governo federal que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Para quem precisa de atendimento médico, por exemplo, tem o Saúde na Hora, com horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 489 mil pessoas. E ainda tem as novas unidades do SAMU. É mais rapidez no atendimento de emergência. E olha só que legal, para as escolas públicas de educação básica, tem o Educação Conectada, que oferece acesso à internet de alta velocidade. Já são mais de 218 mil alunos beneficiados em todo o DF. É muita notícia boa. E vocês podem ter certeza de que isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Aqui é Distrito Federal, é uma vida melhor. Aqui é Brasil, Governo Federal. E a seguir, reviravolta, caso de criança que teria caído em parquinho do Paranoá, agora é investigado com maus tratos. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A partir de agora, o cadastramento dos estudantes que recebem o passe livre pode ser feito por meio digital. Além de modernizar a operação e dar mais segurança, o BRB quer acabar com as históricas filas que se formavam em frente aos postos do extinto DF-Trans. Todos os beneficiários do sistema de bilhetagem podem aderir ao novo atendimento pelo site mobilidade.brb.com.br. 523 mil estudantes recebem o benefício do GDF. A medida teve como objetivo coibir fraudes que vinham provocando um prejuízo de R$ 100 milhões por ano aos cofres públicos. Além de modernizar a operação e dar mais segurança, o objetivo é acabar com as históricas filas que se formavam em frente a postos do extinto DF-Trans. O Banco de Brasília assumiu a gestão da bilhetagem eletrônica do transporte público em novembro do ano passado, por determinação do governador Ibanez Rocha. Mas a gestão de todo o processo de cadastro ainda é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade. O passe livre é destinado a estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes. Cláudio Humberto, finalmente esse problema deve ser resolvido? Pois é, agora tudo digital, né? E já não era sem tempo. Agora as pessoas vão poder, pelo computador, pela internet, resolver todas as suas pendências com a Secretaria de Mobilidade, o antigo DF-Trans, que foi extinto, aquela porcaria, que só dava más notícias e maltratava, inclusive, os estudantes. Agora, isso melhora muito, isso, em princípio, acaba com as filas, né? Até porque, havendo a necessidade de um contato físico do beneficiado com os postos das agências do BRB, isso poderá ser feito em sem número de agências, vai pulverizar, digamos assim, a procura, a demanda. Agora, de outro lado, eu ainda acho que essa história de cartão, de cadastro, é uma coisa desnecessária, porque é o seguinte, o GDF já sabe o número de pessoas
que são beneficiadas pelo cartão. São 523 mil, como a gente viu ali. Aquilo ali representa um custo para o GDF. O GDF tem que indenizar as empresas de ônibus pela utilização, pelo transporte daquelas 523 mil pessoas, né? Paga a quantia que tem que pagar, não, para que cadastro, né? Eu acho que continua sendo uma coisa desnecessária. Eu gosto muito do exemplo muito simples da cidade do Rio de Janeiro, em que o aluno de escola pública basta estar fardado para entrar pela porta da frente e, portanto, sem ser obrigado a fazer cadastro, a ter cartão e nem se identificar de maneira alguma. A identidade dele é o uniforme. E aqui vai um lembrete para quem costuma passar pela EPTG. Os carros que trafegam pela faixa exclusiva também nos fins de semana vão ser multados. E isso já a partir de amanhã. E além dos ônibus, os táxis, ambulâncias e viaturas estão liberados para usar a faixa. A nova regra para usar a faixa, portanto, começa a valer. Na mesma semana começam a circular novos ônibus lá, com a porta dos dois lados. A faixa reversa nos horários de pico acabou na segunda-feira. E um caso que vinha sendo tratado como um simples acidente, agora está sendo investigado pela polícia como maus tratos. A vítima é um menino, aliás, de apenas 3 anos. Na primeira semana do ano, a criança virou notícia porque a avó procurou a imprensa, dizendo que ele tinha se machucado brincando em um parquinho público, caindo inclusive. Lá hoje, a mãe, aliás, conversou com a gente e contou outra história. O filho teria sido espancado e o principal suspeito é o companheiro da avó dele. Um parquinho sem qualquer condição de uso. Os poucos brinquedos que ainda restam aqui estão quebrados. Foi nesse lugar que, de acordo com a avó de um menino de 3 anos, a criança caiu, machucando gravemente o olho. Essa foi a versão contada pela avó no dia 7 de janeiro deste ano. Conhecidos chegaram a publicar o caso em redes sociais. Só que depois da divulgação do ocorrido, a mãe foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência, afirmando que, na verdade, o menino foi agredido pelo marido da mãe dela. O caso foi parar na delegacia após a administração do Paranoá acionar a polícia, já que na versão da avó do garoto, as feridas foram provocadas depois de uma queda. A administração, uma vez que houve uma denúncia de que ele teria caído no parquinho, tinha interesse no conteúdo e passou a acompanhar o desdobramento. E nos trouxe a informação de que em redes sociais a mãe da criança estaria dizendo que o fato não foi uma queda e que teria sido uma violência praticada pelo avô da criança. O depoimento da criança ainda não está marcado, mas está sendo preparado esse ambiente para que ela seja ouvida, porque ela é muito pequena. O menino foi levado para o hospital e ficou 2 dias na UTI. Para a mãe da criança, o homem teria inventado a história do acidente para encobrir as agressões. Ela ainda revelou que o menino teria dito que o avô teria batido nele. Ele chegou a conversar com a psicóloga, né? A psicóloga conversou com ele e ele falou que tinha sido o avô que tinha batido. Então, assim, todo mundo relata como agressão. Por conta das lesões do trauma, Larissa disse que o filho mudou o comportamento. Ele reclama muito ainda de dor, entendeu? Então, tipo, ele tá na base de remédio. Para dormir, ele só dorme com calmante, porque ele grita muito de noite, ele ainda está muito assustado com a situação. Eu quero que a justiça faça o que ela é feita para fazer, entendeu? O que ela está aí para fazer e, assim, se não aconteceu também, como eu falei, eu vou falar desculpa, entendeu? Mas se acontecer, eu quero que ele fique preso. A produção da Band entrou em contato com a avó da criança, mas ela não atendeu nossas ligações até agora. Cláudio Humberto, mais um caso aí que choca no Distrito Federal. Choca, né? E choca também pela mentira, né? Esse caso é um caso exemplar, porque lembra-nos o tempo todo, sobretudo a nós jornalistas, a necessidade que há de se checar todas as informações. A gente não pode se louvar apenas numa fonte, né? Eu me lembro muito bem do caso de uma escola de São Paulo, da cidade de São Paulo, chamada Escola Base, em que foi acusado, cujos professores chegaram a ser acusados de maltratar crianças, né, de inclusive molestá-las sexualmente, etc. Foi uma revolta generalizada. Olha, depredaram a escola, os professores foram perseguidos, etc., etc. E só muito tempo depois é que se descobriu que tudo, na verdade, era invenção do delegado, que não gostava
do diretor da escola e com aquela invenção tentou prejudicá-lo. Então, é assim, todo mundo, inclusive a imprensa naquela ocasião, correu atrás, bancou a versão do delegado e acabou cometendo uma brutal injustiça contra profissionais de educação. Desse modo também agora, né, a avó vem a público, denuncia que o filho sofreu um acidente num parquinho de crianças, né, tentando ali de alguma maneira responsabilizar as pessoas do parquinho por isso. E aí vem a mãe da criança e descobre que não foi nada disso, que a criança, na verdade, pode ter sido vítima de espancamento do próprio avô. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado quando a gente recebe essas denúncias, né, Rodrigo? É verdade. E olha, um grupo do Rio de Janeiro lucrava aplicando o golpe do falso sequestro aqui em Brasília. Uma idosa moradora do Cruzeiro Novo acabou depositando R$11 mil por acreditar que a filha estava em perigo. O golpe do falso sequestro ainda é considerado comum pela polícia. Com o passar do tempo, o número de vítimas vem diminuindo, mas o risco continua. E dessa vez foi uma idosa de 75 anos que caiu nesse golpe. Os criminosos ligaram de madrugada, dizendo que a filha havia sido sequestrada. E ela acreditou. Depois de várias horas de terror psicológico, ela depositou R$11 mil na conta indicada pelo grupo. Ela recebe uma ligação de número restrito, onde os indivíduos tinham uma mulher uma pessoa do sexo feminino gritando e pedindo por socorro. Ela solta o nome da filha e os indivíduos falam: estamos de posse da sua filha e vamos matá-la se você não me der dinheiro. O grupo fez tudo do Rio de Janeiro. A polícia carioca foi acionada e chegou até um dos envolvidos no momento do saque. No momento que ele estava sacando a quantia na agência, os policiais, junto com a segurança do banco, conseguiu prendê-lo. A idosa, moradora do Cruzeiro Novo, deve conseguir recuperar parte do dinheiro que transferiu para os golpistas. E a polícia alerta que as pessoas devem sempre denunciar esse tipo de crime. Toda vez que tiver a ligação, que vocês tiverem de posse dos números, faça o registro de ocorrência para a gente saber de onde essas ligações estão sendo feitas e um dia chegar a alcançar esses autores. O caso do beijo gay em uma formatura da PM ganhou mais um capítulo. Uma nova gravação está circulando nos grupos de WhatsApp da Polícia Militar. Agora, um suposto PM chega a ameaçar o soldado recém-formado. O novo áudio seria de um policial militar. Na gravação, ele diz que não vai admitir que o soldado recém-formado entre no batalhão onde o suposto policial trabalha. Em tom de ameaça, ele fala que tem outras formas de resolver o assunto em questão. Uma guarnição minha, um cara desse não entra. Se entrar, já ouviu falar em fogo amigo? Vocês conhecem fogo amigo, né? Fogo amigo não é só atirar nos outros, não. Tem muito jeito da gente... Nós todos já fomos prontados, nós todos já fomos... sancionado na nossa carreira aí, quase 30 anos, e tu sabe que existe isso mesmo, entendeu? Antigamente o cara podia nem ser cachaceiro, que já era queimado. Agora ser viado, passar a mão, um dia tá de calcinha dentro da viatura, a gente vamos aceitar? Não, meu irmão, não mudou não, entendeu? A gente pode até ficar calado, mas a gente tem outro jeito de sancionar esse tipo de situação. Falou. O caso ganhou as redes sociais essa semana depois que 2 soldados, um homem e uma mulher que comemoravam a formatura na Polícia Militar do DF, tiraram uma foto beijando os respectivos companheiros do mesmo sexo. A imagem gerou comentários contra e a favor, até que um suposto coronel da reserva, que não teve a identidade revelada, resolveu mandar um áudio para um grupo de WhatsApp. Ele criticou a foto e chegou a dizer que a demonstração de afeto é uma avacalhação. Aquela avacalhação, aquela frescura ali poderia ser evitada. É lamentável a gente ver que as pessoas, nesse caso específico, pessoas cultas, que deveriam saber como se portar, poderiam continuar com a vida deles, mas sem afrontar a nossa corporação. Se vocês chegarem em qualquer uma das 3 forças armadas, existe essa figura, o homossexualismo, mas eu nunca vi um piloto de caça que se exponha como gay. Gay ele pode ser o tanto que ele quiser, mas que se exponha enquanto fardado. A declaração provocou reações e o caso, tratado como homofobia, foi parar na justiça. Entramos em contato com a PMDF sobre o novo áudio e, por meio de nota, a assessoria disse que as críticas divulgadas em redes sociais são opiniões pessoais e não condizem com o ponto de vista do comando da corporação.
Ressaltou ainda que não concorda com qualquer tipo de preconceito. A seguir, divulgadas as notas do Enem e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Dois turistas, uma peruana e um mexicano foram assaltados na noite de ontem. O casal estava próximo a um bar no setor bancário sul, quando foi abordado por dois assaltantes. Um deles estava com uma arma e o outro com uma faca. Os criminosos levaram celular, documentos, cartões de crédito e R$600 em dinheiro. E durante o assalto, a mulher chegou a ser agredida e o homem levou diversas coronhadas na cabeça, tendo que ser encaminhado para o hospital de base. Os autores do crime seguem foragidos e a 5ª Delegacia de Polícia investiga esse caso. Uma tentativa de assalto na 706 Norte acabou com 2 travestis esfaqueadas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Em informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime aconteceu nesta madrugada e o autor do assalto, identificado apenas como Coruja, esfaqueou as 2 travestis. Uma delas recebeu facadas na barriga e, portanto, morreu. Já a outra levou uma facada no braço, mas passa bem. Até agora, o suspeito do crime não foi encontrado. E, finalmente, foi preso o homem que matou a jovem Larissa Maciel na Candangolândia no último dia 6. Foi o primeiro caso de feminicídio do ano. Ele confessou o crime. O corpo da jovem foi encontrado no altar de uma tenda de uma igreja evangélica. A polícia chegou até o suspeito depois de analisar imagens do circuito de segurança de um posto de gasolina perto do local do crime e também com a ajuda de testemunhas. Larissa Maciel, de 23 anos, e o homem, de 20 anos, mantinham um relacionamento extraconjugal há pelo menos 2 meses. De acordo com o delegado, eles teriam ido juntos até a tenda da igreja evangélica, onde o corpo da jovem foi encontrado no dia 6 de janeiro. A vítima e o autor já possuíam um relacionamento, né? Então, e o local é um local que é de acesso ao público fácil e eles foram àquele local. De acordo com as investigações, o homem teria matado Larissa dentro da tenda. Depois, ele comprou gasolina e colocou fogo em algumas partes do corpo da vítima para tentar esconder as provas do crime. O delegado responsável pelo caso não quis revelar os detalhes sobre a motivação do assassinato da jovem. Felizmente é o que a polícia vai poder passar no momento. O corpo de Larissa Maciel foi encontrado nu em cima do altar da igreja evangélica com sinais de estrangulamento e marcas de queimadura. Ela trabalhava na região da Candangolândia como diarista. A família dela não sabia do relacionamento. De acordo com os parentes, Larissa era tranquila e não tinha nenhum histórico de violência ou de inimizades. Está presa uma quadrilha de São Paulo especializada em roubos de relógios da marca Rolex. Durante a prisão, um dos assaltantes trocou tiros com os policiais e ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado ao hospital de base. Os 3 ladrões foram surpreendidos ontem no momento em que se preparavam para um roubo próximo a um shopping no Lago Sul. Uma das armas usadas pelo grupo já havia sido utilizada em outro roubo no ano passado. O grupo vinha constantemente a Brasília para cometer os assaltos. Desde agosto do ano passado, a Polícia Civil estava investigando essa quadrilha. Os presos não serão transferidos para São Paulo. E os mais de 4 milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já podem acessar as notas das provas. Aqui no DF são quase 70 mil pessoas. O resultado foi divulgado hoje e a Camila Lopes tem mais informações para você. Boa tarde, Orengo. O acesso aos resultados do Enem 2019 para mais de 3.900.000 pessoas foi liberado na manhã de hoje. Essa foi a edição com maior índice de participação dos últimos 10 anos. As notas individuais estão disponíveis na página do participante no portal enem.inep.gov.br e também pelo aplicativo. 53 participantes tiveram pontuação máxima na redação e 143 mil inscritos zeraram. A nota do exame pode ser usada para ingressar em instituições públicas e privadas de ensino superior brasileiro e também em 47 universidades portuguesas. Volto ao estúdio. Obrigado, Camila, trazendo informações importantes. Vou fazer um convite para você que tem informações da sua região. Mande seu vídeo para a gente, mande também o problema na sua região, mande para o nosso WhatsApp para a gente realmente acionar nossa reportagem. Trazendo, inclusive, o número aqui, 999769204. Agora tem tempo também para dica de diversão para a criançada. O CCBB recebe a 3ª edição
do Musicar, o Festival de Música Infantil, até o próximo dia 26. O evento traz oficinas, shows e instalações sonoras para crianças e famílias. E o objetivo é realizar o encontro da música com a infância. E as oficinas vivenciais musicais e instalações sonoras do festival têm entrada de graça. As senhas para a participação serão distribuídas 30 minutos antes de cada evento. Já os shows custam a partir de R$ 30 e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do CCBB. Vamos repetir aqui para você, então, o nosso WhatsApp, fazer o convite para você mandar as suas informações para a gente acionar a nossa reportagem e cobrar, claro, das autoridades. Então, está aparecendo para você aqui já, 999-76-9204, 999-76-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos donos da bola e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao 12:30. Bom fim de semana. Tchau.